Onde você planta uma rosa, meu garoto, um espinho não pode nascer. Banana? Gente, aqui é Legilos e esse é o Narrativas da Cidade. Hoje eu vim falar pra vocês sobre The Secret Garden, esse clássico infantil super fofo e nessa edição meiguíssima que eu ganhei de aniversário. Quem não sabe, o Jardim Secreto conta a história de Mary, uma menina de 11 anos que foi criada basicamente pelos criados e que basicamente quase nunca viu os pais. Ela morou a vida inteira na Índia e os pais pouco se importavam com a filha e mal a viam durante o dia a dia. Ela era cercada pelos criados da casa e não fazia basicamente nada. Ela nem se vestia, eram os criados que vestiam ela todos os dias. Então, num surto de uma espécie de gripe ali na cidade onde ela morava, os pais morrem e todos os empregados fogem meio assustados com aquela potencialidade de morte logo na cara deles. A criança é abandonada e fica várias semanas morando sozinha ali em um cômodo da casa e é encontrada durante... acho que o governo vai lá ver se tem algum sobrevivente, etc. e encontra uma menina. Enviada para a mansão onde o tio, que ela nunca viu e nunca conheceu, mora. Ele mora na Inglaterra, em Yorkshire, uma cidade bem do interior. Ele mora em uma mansão que fica no meio de um terreno descampado enorme que faz com que vente sem parar praticamente todos os dias e horas do ano e do mundo. Ali, a Mary começa a descobrir pouco a pouco como é de verdade ser uma criança e também a fazer coisas difíceis, como abotoar a própria camisa. Piadas à parte, ela realmente começa a viver, porque todos aqueles anos em que ela viveu na Índia e etc., ela não fazia nada, ela não tinha amigos, ela não saía, ela praticamente só mandava nos outros e não tinha de verdade um relacionamento com alguém. E ali ela começa a se ver obrigada a desenvolver certas habilidades emocionais que até então ela achava que eram desnecessárias. E também um pouco de educação, porque ela era muito mandona e mal educada com todas as pessoas que ela conhecia até aquele momento. A gente vai vendo pouco a pouco ela se descobrindo como criança e brincando de pular corda, de correr pelo jardim, etc. E até mesmo de se ver curiosa. Ela descobre sobre um jardim secreto que o tio fechou há muitos anos, desde que a sua então esposa morreu lá dentro. Ela se vê quase que desafiada a descobrir onde fica aquele lugar e a entrar e ver como é que tá a situação e tudo mais. Ela começa pouco a pouco a se apaixonar pela natureza, pelo sol, pelas plantas e pelas flores que vão aparecendo conforme o inverno vai passando, o verão vem chegando e a primavera vem trazendo muitas coisas e flores e cores na vida dela. Muito legal a gente ver como ela começa a se envolver com certas coisas que no começo da história pouco importavam a ela. Então, quando ela aparece ali na primeira vez, ela não quer se relacionar com os empregados, ela quer manter uma distância porque, eles são empregados. Mas ela começa a fazer amigos e a conhecer pessoas de verdade e ver como você pode ser educado e aprender com todas as pessoas ao seu redor. Então, obviamente, eu acho que isso não é um spoiler, ela encontra o Jardim Secreto e começa ali a guardar aquele segredo fantástico e conta com a ajuda de um amigo que é irmão da empregada, assim, não é a empregada dela, mas é a menina que mais a ajuda durante todo o dia a dia, que leva comida pra ela e tudo mais. E eles começam a cuidar daquele jardim que foi abandonado, que é tão lindo e natural, como eles chamam, porque não é um jardim de jardineiro, é um jardim da vida selvagem, onde as plantas nascem pra onde elas querem, como elas querem e florescem assim da forma mais pura e mais bonita. Aí eu vou parar de contar todas as outras coisas que acontecem, porque o resumo básico é esse. Se eu ficar contando as outras coisas, apesar de eu achar que todo mundo já viu o filme, pode ser um monte de spoiler. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha edição e logo depois eu vou fazer um comparativo em relação ao filme. E ali vai ter spoiler, então eu falo pra vocês a hora que for começar, se vocês não quiserem ver. Essa edição que eu ganhei, ela é em inglês e ela tem uma capa dura, ela é toda roxa e ela tem detalhes muito bonitos em dourado que eu não sei se vão aparecer na câmera. Então aqui,
a chave, os animais, etc. Contracapa com apenas uma citação, bastante bonito e bem detalhado, esse roxo com esses detalhes em violeta bem escuro. E logo na primeira página, né, na contracapa, a gente tem esse detalhe maravilhoso com um espacinho para você colocar quem pertence. E o livro é bastante bonito, ele tem alguns desenhos, ele tem algumas gravuras durante o livro. Então a gente tem aqui, logo no índice, a gente tem um índice das imagens. A diagramação é super bonitinha, ela tem um recuo bom e uma letra bastante agradável de ler. E também encontramos outras gravuras conforme a gente vai passando. Se a gente olhar ali, a gente encontra uma gravura ou outra dentro do livro com uma borda bem bonita. E aqui a citação, né, a qual se refere à imagem em questão. O livro vem com este marcador aqui, para você marcar onde você está. E a lateral dele é toda prateada, muito rico, muito bonito. Obviamente essa edição é muito, muito fofa e virou um queridíssimo, não apenas pela edição, mas também, e pela história super, super, super bonitinha. Quem tem a curiosidade, a edição em inglês eu considero como fácil a leitura, exceto por um pequeno detalhe que me irrita. Todos os personagens que são realmente nascidos em Yorkshire têm sotaque, e eu odeio ler o sotaque, principalmente em inglês, que é muito difícil, e onde eles escrevem as palavras mais pela fonética do que pela forma escrita de verdade. Então fica um pouco mais complicado de você entender algumas conversas e algumas coisas durante o livro por causa do sotaque. Existem várias apóstrofes e várias palavras que você lê e você fala, o que significa isso? Aí quando você lê em voz alta, você percebe que, na verdade, aquele T-H-E-E quer dizer you com sotaque. Então é um pouco complicado e foi o que atrasou um pouco a minha leitura. Porque a escrita é bem fácil, bastante dinâmica, principalmente no começo, onde a gente ainda não encontra sotaques e coisas do gênero. Mas a partir do momento em que os personagens começam a aparecer, e também a Mary vai cada vez se tornando mais próxima desses personagens e pegando alguns desses sotaques, a gente dá uma empacadinha e acaba ficando um pouco mais difícil, principalmente porque você tem que parar e pensar naquilo que você está lendo e associar a alguma palavra que faça sentido. E como tem muitas apóstrofes, tipo, muita começão de palavra e de letra, se torna um pouco mais difícil. Então, em alguns momentos eu confesso que eu lia entendendo assim, o sentido geral ali da conversa, mas sem entender realmente cada frase, cada palavra, porque eu me confundia. Fato. Então, se você ainda não tem uma leitura tão avançada no inglês, e se isso vai te atrapalhar, que você compre a edição traduzida, que existem várias edições e vários formatos, etc. Se estressar lendo essa edição. Mas se você quer um bom desafio, é uma forma bem legal de se desafiar, e a escrita é bem fácil, é mais essas partes que são chatinhas, porque... ai, é horrível, gente. Quando eu li Harry Potter em inglês, eu pulava as partes do Hagrid porque era impossível. E aqui não é tão difícil quanto o Hagrid. Então se você lia o Hagrid e entendia, pode ler isso aqui com total confiança. Mas se não, se prepara aqui pra ter um desafio, pra entender algumas partes, alguns trechos específicos. Principalmente quando os personagens mais ali regionais aparecem e começam a falar um monte. Enfim. Agora, comparando o livro com a edição para as telinhas, a gente pode dizer que basicamente a essência geral da história aqui foi mantida nesta produção. Esse DVD que eu tenho, gente, é um duplo que tem a princesinha e o jardim secreto, ok? Então, considerem a princesinha, como se fosse assim. A essência e toda a mágica é mantida no filme, o que é muito, muito legal. E um dos principais motivos pelos quais eu quis começar logo a ler o livro, porque eu me lembrava muito, muito bem da história e eu achava super bonita e inspiradora de diversas maneiras. Só que no livro, ela é ainda mais inspiradora, porque aqui no livro, onde mais palavras são postas e mais personagens são apresentados, e algumas coisas que acabam ficando um pouquinho confusas no filme, bem mais esclarecidas aqui,
e são explicadas de uma maneira melhor. Eu gosto muito, muito, muito da edição em filme, tipo, adoro, representa muito a minha infância, e esse filme eu vi 1 milhão de vezes na TV, em DVD, em VHS e tudo mais. Mas o livro, ele é ainda mais delicado e mais bonito, e tem passagens lindas e coisas que acabaram sendo deixadas de lado no filme por uma questão de adaptação mesmo, e por não se enquadrar tanto ali dentro, e que fazem o livro ficar mais bonito e mais legal de ler. Porque apesar de ser história que você já viu 1 milhão de vezes, se você tem mais ou menos a minha idade, assim, anos 80, 90, você deve ter visto muito esse filme na sessão da tarde, você não vai se cansar de ler esse clássico, porque ele traz mais coisas pra gente. Você pode achar um pouco lento, como o Vitor... Você pode achar um pouco lento, como o Vitor do Olhos de Ressaca achou. Ele achou que demorou ali pra chegar, pra se desenvolver a história. Mas eu gostei dessa lerdeza do desenvolvimento, porque não é bem uma lerdeza, assim, pra mim não foi uma lerdeza. Foi mais a lentidão ali do processo dos personagens irem pra frente, se desenvolverem, e também de mostrar coisas além da história. História, a gente tem ali o aprendizado que os personagens têm e como eles vão encarando aquelas mudanças no dia a dia da sua vida e como outras pessoas os influenciam diretamente. Eu achei linda a maneira que como eles desenvolvem a magia que eles falam, que é na verdade o pensamento positivo, em que eles falam que você tem que sempre atrair coisas boas através dos seus pensamentos bons, que você não pode pensar coisas ruins, e que se você pensar coisas boas e coisas que você quer realizar, essas coisas vão acontecer e vão ser bem mais fáceis. E é uma coisa que me fascina muito. Você acompanha o blog também, além daqui os vídeos, você deve se lembrar do On Top of the World Project, que foi feito pelo blog On Top of the World, da Mari Fisher, e que fala exatamente sobre isso, sobre você cultivar pensamentos bons e energias positivas e coisas bacanas pra trazer cenários positivos no seu dia a dia e realizações, e você perceber que tudo no seu dia tem uma coisa boa, sempre vai ter uma memória boa, um momento feliz e algo que vale a pena ser lembrado e celebrado todos os dias. E essa é uma magia que é um pouco deixada de lado, assim, no filme, né, porque ele é mais focado ali ao redor do desenvolvimento do jardim, etc, mas que faz com que o livro fique mais bonito e mais fofinho, na minha opinião. Parabéns! Eu achei a mensagem super, super bonita, e se você tem crianças, com certeza é um livro fenomenal pra você ler pra elas. E se você é adulto como eu, também é um livro e um clássico que vale muito, muito, muito a pena ser lido e apreciado e devidamente consumido e guardado para sempre. Se você nunca viu o filme, assista, minha gente, não acredito que ninguém nunca viu o Jardim Secreto. Eu até cortei uns spoilers aqui da resenha, porque eu falei, vai que a galera não viu, né? Então se você é jovenzinho, tá aqui vendo a tia falar sobre o filme, assista, baixe na lojinha do Paulo Coelho, Jardim Secreto, a Princesinha também, que é muito lindo, e assista, é um filme que também é um clássico, que é fenomenal, e é uma adaptação muito, muito, muito boa. O livro é só um pouquinho mais aprofundado, assim, a versão um pouco mais profunda dessa história. Gente, o filme contém algumas trocas e mudanças de algumas coisinhas pra ficar um pouco mais dinâmico por ser um filme e não um livro, mas não são mudanças que realmente importam, ok? E 5 estrelinhas no Scooby, coloquei como favorito e com certeza vai entrar ali no box de favoritos, no box da estante, ok? Essa daqui. Não, não é essa, é uma mais pra cima, Luca. E com certeza vai entrar no box de favoritos ali da estante. E gostei muito, 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 como eu já repeti aqui. E achei super tocante. E como eu já disse e repito, leiam para suas crianças. E se você for adulto, também leia, porque com certeza é uma mensagem para aquecer o seu coração e melhorar o seu dia a dia. E lembrar que coisas simples, às vezes, são as coisas que mais faltam no nosso dia a dia. Não se esqueçam de dar joinha aqui no vídeo e também no post, se você estiver assistindo no blog, de se inscrever no canal, é só o botão vermelhinho aqui embaixo no YouTube, se inscrever na nossa newsletter e de curtir a fanpage do blog. Isso ajuda a divulgar o canal e, bom, a deixar a vlogueira aqui mais feliz, ok? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, a gente se vê pela cidade.